9h34, estou tendo o prazer de receber aqui o secretário de Habitação e Mobilidade Urbana, Carlos Lozecan. E por que eu convidei o Carlos Lozecan para vir aqui hoje ao programa nos ceder essa entrevista? Justamente devido a uma matéria, né, que eu vinculei ontem no site zulupa.com, também no meu Facebook, e que gerou muitos comentários, inclusive vários problemas foram apontados por algumas pessoas que compartilharam e também que comentaram a matéria no Face e no site zulupa.com. Comentários esses que eu mostrei agora há pouco para o Carlos Lozecan. Carlos, bom dia, seja bem-vindo ao Show da Manhã. Bom dia, Silvio, bom dia, ouvinte do Show da Manhã, prazer estar aqui com vocês. Sempre que sou chamado, compareço, porque eu acho que pelos meios de comunicação é uma maneira da gente expor o que a gente está fazendo, é uma maneira da gente ouvir ideias, ouvir opiniões, enfim, de debater os assuntos que hoje eu diria que é um assunto inesgotável, né, e que está em voga, que é o trânsito de Santa Rosa. Exatamente. Desde já, Carlos Lozecan, quero pedir desculpas pelo meu atraso, mas eu estava cobrindo o evento do Sicredi, né, então, infelizmente, não consegui chegar antes aqui para a nossa entrevista como havia marcado. Eu havia pedido para as 10h40, mas o seu assessor de imprensa, então, ele antecipou, né, devido a um compromisso seu. Muito bem, Carlos Lozecan, você ouviu aqui os comentários no Facebook a respeito do trânsito aqui de Santa Rosa, mas antes de entrar na pauta desses comentários, eu quero saber de você o seguinte: a rua Santos Dumont, onde ocorreu aquele acidente, aquela capotagem do veículo, que foi modificado, né, o sentido da via agora, Lozecan, por que não houve ali uma orientação, ou se houve, né, foi em curto período, para os condutores, né? Não faltou um pouco de orientação naquele local ali, Carlos Lozecan? Silvio, houve. Nós há 2 semanas atrás, então, houve a alteração efetivamente da preferencial da via, com a devida sinalização vertical, com a sinalização horizontal, com o acompanhamento da brigada. Houve sim, foi até a outra entrevista que eu estive no teu programa, a gente comentou alguma coisa sobre isso, que haveria modificações. Foi vinculado nos jornais da cidade, sim, e matéria na televisão, enfim, divulgado foi. O que ocorre, na verdade, é que os motoristas estão habituados, né? Depois que você cria um hábito, isso me chama a atenção, porque as pessoas, elas ligam o piloto automático e vão, elas não estão prestando atenção nas modificações, no que está ocorrendo ao seu redor. Então, muito se fala em direção defensiva, mas pouco se aplica. O que é a direção defensiva? A direção defensiva é você cuidar de você e dos outros, né? E isso não se aplica em Santa Rosa, nem para o motorista e nem o pedestre, que eu acho que o cara que mais deveria estar na defensiva é o pedestre, por ele ser a parte mais frágil, né? Aquele ditado que diz, a corda estoura no lado mais fraco. O pedestre, no caso, ele tem que ter, sim, a confiança de que tem uma faixa de segurança, mas não excesso de confiança de simplesmente estar vendo que está vindo um veículo lá numa velocidade que às vezes até é maior do que a via permite, e o cara pega e entra na faixa de súbito, quer dizer, ele está correndo um risco calculado. A faixa de segurança é o lugar para você passar, o nome já diz, a minha segurança é na faixa. Agora o bom senso tem que prevalecer também. Use a faixa o mínimo possível. Quando for atravessar a faixa, qual é a finalidade? É chegar do outro lado da rua. Caminha, passo largo, atravessou, libera o trânsito. Não, o cara espera o cara chegar na faixa, aí ele com o headphone, com o celular, caminhando, que nem uma tartaruga, atravessa. As pessoas têm compromisso, as pessoas estão estressadas, é o dia a dia. Use a faixa de segurança, mas use o tempo necessário para cruzar para o outro lado. Eu já vi gente parar no meio da faixa para conversar com uma amiga que encontrou, quer dizer, aí é absurdo, né? Certo. Lozecan, na sua opinião, de acordo com os comentários que você viu aqui, justamente esse foi um dos pontos citados nos comentários aqui no Facebook, no site do Zulupa também, né, com relação às faixas de segurança, né, que muitas vezes os motoristas têm que esperar a boa vontade do pedestre, como você falou agora. Tem esse comentário aqui, foi inclusive da Grazi Facinha esse comentário, é um dos primeiros que foram postados aqui no Facebook, justamente sobre isso, né? Não estaria, né, a Santa Rosa não estaria necessitando, Lozecan, de, por exemplo, uma equipe justamente para fazer a fiscalização do trânsito, tipo uma guarda municipal? Nós estaríamos necessitando, não é hora de começar a pensar nisso?
Eu vou te dar em primeira mão. Dia 24 agora de novembro está marcada a licitação para concessão de estacionamento rotativo. As empresas que vierem participar aqui, a gente não tem ideia de quem que vai ganhar, poderão usar parquímetro, poderão usar as maquininhas aquelas do rotativo, poderão usar um programa aplicativo, enfim, a modalidade, o tipo que vai ser usado vai depender da licitação. Mas enfim, a partir desse momento que é licitado o estacionamento rotativo, vai haver uma empresa, então, explorando o estacionamento rotativo, logicamente dentro daqueles preços que existem, que tem uma lei na Câmara que estão vigorando, não vai haver aumento, pelo contrário. A pessoa vai ter a opção de 15 minutos, de meia hora, de 1 hora, de 1h15, 1h15, né? Com vários preços. Certo? Hoje você paga R$2, não interessa, você vai ficar 5 minutos, 10 minutos, marcha com os R$2. No caso da empresa, não, você vai exatamente o tempo que você precisa. Bom, em consequência disso, no edital já está previsto que a empresa que ganha, ela vai manter então a equipe dos meninos, esses na rua, meninos não, porque não pode mais, tem que ser de maior. Exato. Mas enfim, a equipe que vai estar cobrando o rotativo. E a prefeitura, como contrapartida, tem que sim criar os agentes de trânsito, o orientador de trânsito, né? Então a gente já encaminhou o processo junto ao RH, vai abrir concurso logo, nós teremos 12 orientadores, ou seja, 3 equipes de 4, com moto, com rádio, posicionados em pontos estratégicos no centro. Isso também alivia o lado da brigada, para poder dar mais atenção na parte da segurança efetiva, que é o trabalho deles hoje. Hoje a Brigada Militar está nos dando uma demão no trânsito, porque nem é mais atividade deles. A Brigada e mesmo hoje, porque eles não têm nem pessoal para fazer isso com exclusividade. Né? Sem falar no efetivo. Né? Deles, Mas em cima disso, o que a Brigada hoje faz? O Major Ribas, em contato com o prefeito Vicini, enfim, várias reuniões com o coronel do CRPO, ele disponibilizou um tenente para cuidar do trânsito juntamente com a secretaria e mais 2 soldados, sargentos, sei lá, que estão efetivamente na área do rotativo, autuando, instruindo as pessoas. Mas isso não é mais atribuição da Brigada. Desde 2003, quando o trânsito foi municipalizado, as prefeituras tinham que implantar os agentes de trânsito. Só que como não foi destinado, digamos assim, recurso para isso, as prefeituras vêm adiando, as prefeituras, umas criaram e não deu certo, outras mantêm um convênio com a Brigada, mas a gente sabe que existe uma carência muito grande nessa área e o nosso trânsito está chegando num ponto, está chegando num limite, que nós temos que ter agente de trânsito sim. O agente de trânsito, muitas pessoas vão dizer, aí sim vão arrecadar multa. Não. Num primeiro momento, o agente de trânsito vai ser um orientador. Exato. Ele vai estar ali para orientar. E eu acho que a presença do agente de trânsito já inibe muita coisa, muita falcatrua. O que me chamou a atenção, essa semana, depois daquele acidente, a Brigada Militar colocou um brigadiano, um elemento, um soldado, enfim, em cada um dos pontos críticos aqui na Santos Dumont, certo? No cruzamento da Minas Gerais, no cruzamento da Aguerino Rigro, da América. N pessoas se manifestaram via Face, via telefone, ligaram para a prefeitura dizendo, que bom, agora a gente enxergou lá um policial e tal. É engraçado, porque o bonezinho branco do policial as pessoas enxergam, a placa que de preferencial ninguém enxerga. Então é uma coisa meio estranha da gente lidar, porque a sinalização está correta e inclusive com sinalização complementar, suplementar. Porque a sinalização pelo Código de Trânsito, a simples placa de preferencial à direita no canto da via, já está legal. Ela indica a preferência. Mas daí tem uma faixa de segurança, tem uma faixa de retenção e após a faixa ainda tem um pare bem grande, dizendo que a próxima rua é preferencial. Então as pessoas não estão habituadas, nós ainda estamos achando que Santa Rosa é cidade do interior, que você liga no piloto automático e sai dirigindo, que dá para passear com o cachorrinho, que dá para tomar mate dirigindo. Não dá mais, gente. E nem pode. O trânsito complicou. Mas a gente vê em cidade do interior, né, Silvio? A gente vê, o trânsito era calmo, tu pegar a patroa e vai tomar um chimarrão, passear por Santa Rosa, não dá mais.
Ficou muito tumultuado. Exatamente, Luzican, por Santa Rosa não permitir mais esse tipo de comportamento, né? Como várias pessoas, ouvintes e seguidores do Face, a Eliane Antunes, por exemplo, também, o Sérgio Almeida, o Luciano Verdun, todos participando. Houve até uma discussão, como você viu aqui no Face, né? Houve uma discussão entre eles, apontando alguns fatores do trânsito, alguns defeitos, alguns positivos também. Quer dizer, houve uma série de comentários aqui, foram para mais de 20, na verdade, né? E eu me prontifiquei diante de tantos comentários, José Leoclides Martins também, diante de todos os comentários dos meus seguidores, a Deise Tomé também, o Aires Siqueira, quer dizer, foram muitos comentários, eu me prontifiquei a convidá-lo vir hoje aqui justamente para isso, né? Com certeza. E Rosecan, diante de todos esses fatos que foram abordados aqui no Facebook e no site do Zulupa.com, eu percebo o seguinte, parece que os motoristas de Santa Rosa estão cada vez mais apressados, né? E não existe, por enquanto, em Santa Rosa, né, algo que possa dar uma punição, multar esses motoristas. Ou seja, eles fazem isso por quê? Porque sabem que não corre risco de uma multa que hoje o valor está muito elevado, algumas até sofreram um acréscimo de 900%, o que eu concordo, não discordo desse percentual de multas, mas o que não está faltando a fiscalização eletrônica em Santa Rosa, Luzican? Exato. A parte, por exemplo, que existia em Santa Rosa, que eram as lombadas eletrônicas, estão desativadas. Isso, né? Se tornou inviável para as prefeituras em razão de apontamento do Tribunal de Contas de que a maneira que estava sendo contratada eles consideram ilegal, que é aquela maneira em percentual, tanto por cento para o município, tanto por cento para a empresa e um percentual para o governo do estado, que é o que processa a multa. Eles entendem que isso gera uma indústria da multa, né? Que poderão ajustar as lombadas para quanto mais multar, mais a empresa ganha. Então, essa modalidade não existe mais. Existe a modalidade de aluguel, você alugar o equipamento. Só que se tornou inviável para o município que nem Santa Rosa. Nós tínhamos 38 lombadas, faz a conta, vezes 1.500 cada uma, quanto daria de aluguel por mês? Sendo que em multas, as últimas estatísticas que nós temos, as lombadas estavam multando algo aí em torno de 6.500 a 7 mil por mês. Então, um aluguel de 50 mil, você ia ter que tirar 32 mil do bolso por mês, dinheiro do contribuinte para pagar as lombadas. Quer dizer, também não é justo, esse dinheiro pode ser aplicado em outras coisas, né? Bom, o que a gente está fazendo, e agora dia 18 está marcado finalmente a licitação, nós vamos alugar um radar móvel, né, um radar móvel, que ele pode estar posicionado hoje na Expedicionária, amanhã na Borges, depois da manhã na Coronel Brau de Oliveira. Onde a gente detectar que está havendo excessos, ele vai estar posicionado. E vamos fazer então um termo de uso, um acordo com a Brigada, é a Brigada que vai operar esse radar. E infelizmente, né, Silvio, vamos mexer na parte mais dolorida do bicho-homem, que é o bolso, né? Então a gente já está pedindo, solicitando às pessoas que se conscientizem, andem na velocidade da via. A expedicionária é 50, você pode andar até 57, existe a tolerância, mas assim, vão se acostumando, porque o bicho vai pegar, a multa vai pegar. E eu sei o quanto hoje é dolorido você receber uma multa em casa de 500, 600 reais, isso mexe com o orçamento. Então vão se conscientizando. Eu acho que a Avenida Expedicionário Weber está com asfalto bom, a maioria das ruas agora vai ficar com um asfalto padrão, bom de andar, não danifica o seu carro, você não vai ter despesa de amortecedor, o asfalto está bom, mas assim, não se prevaleça. O asfalto bom não significa pista de corrida. Exatamente, como por exemplo a Avenida Expedicionário Weber, que recebeu esse asfalto novo agora, e aconteceu aquele trágico acidente com 3 mortos, 2 pessoas feridas, carro pela metade, né, um poste derrubado, um caminhão atingido, e tudo por quê? Imprudência e falta de responsabilidade também dos condutores, né, Luzican? Exatamente, é isso que a gente está pedindo, batendo o pessoal da educação no trânsito, as 2 professoras que trabalham comigo, que você acompanhou. A gente fez uma campanha, uma semana de campanha aí sobre exatamente o pedestre, né? Exato. Conscientizando o pedestre. Fizemos uma simulação de acidente que você assistiu lá na praça e tal. Ninguém deu bola para aquilo, dali em 2 semanas acontece aquele acidente. Quer dizer, a gente sente nessa galera, eu também fui jovem, eu sei como é que é, mas a gente sente nessa galera ali que eles estavam rindo da nossa simulação. Eu vi comentários
maldosas. E, no entanto, depois a realidade bate a sua porta, né? Aí, dali a pouquinho, o meu amigo tá lá no meio da ferragem, morto lá. Mas, depois não adianta chorar, as coisas têm que acontecer antes. O trânsito a gente faz preventivo, defensivo. Depois que aconteceu, não adianta chorar e querer culpar Deus e todo mundo, né? Verdade. 3512-5265, telefone no ar. Alô, bom dia. Bom dia. Tudo bom? Ademir, é isso? Certo, Ademir. Ademir da Vila Oliveira. Pois não, qual é a pergunta que você tem que fazer para o Losecan, Ademir? Não é exatamente uma pergunta, eu só queria fazer uma declaração. Pois não. Eu fiquei muito feliz aí agora que parece que a prefeitura vai assumir esse dever que ela tem legal de assumir o trânsito, né? Porque se não houver um patrulhamento ostensivo, não houver uma vigilância, não adianta ele confiar no ser humano, né? Ele só ele age dentro da lei quando tem um patrulhamento ostensivo, não adianta. Certo. Correto. Tem muitas pessoas que eu conheço, mas tem muitos que abusam da velocidade, ultrapassagem, ansiedade no trânsito, né, Então tá. Então é isso, né? E quanto, digamos, esse estacionamento, digamos, rotativo, né? É bom que faça, tudo bem. Mas eu creio que não é o mais importante. O mais importante é uma guarda municipal, isso aí é urgente. Porque tem que ter o elemento da autoridade, né? Certo. Porque não é só aqui, Santa Rosa, eu tenho experiência de alguns locais que eu morei, né? Então ninguém respeitar a parte de segurança do local, por exemplo. Certo. Agora, quando colocaram a IPTC lá, aí todo mundo fez, né? Muito bem. Então o elemento não obedece a placa, como disse aqui, ó. A placa está ali, mas ele ignora a placa. Certo. Se tiver autoridade, aí fica aquilo. Muito bem. Correto. Então, das colocações aqui do Ademir. E só um outro detalhe. Pois não. Eu sei que tem, digamos, eu moro na Praia de Oliveira aqui, ó. Então, toda noite, por exemplo, a gente nota abuso, tem que ter algo que controle. Né? Não dá para botar, digamos, redutor de velocidade, não dá para botar quebra-molas. Aqui não existe a faixa de segurança, não sei porquê. Uma rua movimentadíssima. Também o passeio público não é feito, não sei porquê, de questão de futebol ali que vai acontecer, desse lado do campo não existe passeio, o pessoal tem que caminhar pelo asfalto. Certo. Então, esses detalhes não tinham que ser isso, né? Muito bem. Tá certo. Então, olha, obrigado, Ademir. Muito obrigado, né? Obrigado, Ademir, pela sua colocação, Ademir. Muito obrigado mesmo. Agora estamos fazendo certo. Tá bom, então. Muito obrigado. Vai dar muito susto, muito bom resultado. Valeu, Ademir. Muito obrigado. Obrigado mesmo, Ademir da Vila Oliveira, para participar aqui por telefone. Você, Campos. Da Ademir fez algumas colocações importantes, aí, principalmente na prova de Oliveira, né, que geralmente sempre tem reclamação do excesso de velocidade naquela via. Nós temos ciência disso, tem várias reclamações de moradores, enfim, de pessoas que transitam naquela via, que principalmente à noite aí que o pessoal, sei lá, sai lá do IFET, como é que funciona ali, o trânsito aumentou muito, em razão exatamente do IFE, né, que foi construído lá no final da avenida. E ali, pelo que me consta, e a Brigada também está ciente disso, está se transformando também em pista de corrida ali. A galera de noite vai disputar racha ali naquela região. A gente está tomando providência. Com relação a Coronel Brado de Oliveira, as faixas logo serão pintadas. Nós estamos terminando a sinalização na Expedicionário Weber e logo entraremos então nessas vias de acesso aos bairros, que é no caso a Oliveira, a Beatriz, a Flores, a Santos, né? E o radar vai ser a solução, porque eu acho assim um retrocesso, por exemplo, como nós estávamos falando, um asfalto novo na Expedicionário Weber, e agora a cada 50 metros nós botar um quebra-mola, quer dizer, perde a graça, né? Você com uma avenida dessas,
boa de andar, boa de passear, e você encher de quebra-mola. Muito bem. Olha, para encerrar aqui com o Losecam, que eu tenho compromisso agora, a Grazi Facinho, que você viu o comentário dela aqui, participando aqui pelo Face, ouvindo a rádio pela internet, ela diz o seguinte: Silvio, a questão da faixa de segurança próxima às rótulas, por diversas vezes, vemos carros parados dentro da rótula, interrompendo o trânsito para permitir a passagem do pedestre. Por que não se coloca essas faixas de segurança afastadas da rótula, Silvio? Vamos voltar ao caso da faixa da Avencal. Tá? Foi tirado por uma questão bem simples, tinha sido tirado porque é um perigo em razão dos ônibus, é uma faixa que acaba entrando no meio dos ônibus ali na parada. Adiantou tirar? Não adiantou. As pessoas continuavam passando ali, não davam a mínima se tinha faixa ou não tinha faixa. Retornamos a faixa àquele local. A faixa que ela se refere, eu tenho certeza que é aquela da rótula do Tafarel, que as pessoas vêm vindo pela Travessa Butantã, atravessam e descem ali no Rio. Eu posso mandar tirar aquela faixa ali, mas eu tenho certeza que as pessoas vão continuar passando ali. Então, dos males, eu acho que é o menor, né? É aquilo que nós estamos falando. Se o pedestre está vendo que está entrando um carro na rótula, na hora do meio-dia, no movimento, espera um pouco, não vai fazer o cara parar e trancar toda uma rótula, né? Santa Rosa tem características que nenhuma outra cidade tem, que é essa combinação de 5, 6 ruas numa rótula. E você tem que botar faixa de segurança, o pedestre tem que ter mobilidade. Claro que em algum momento vai congestionar. Eu vi pessoa parar em cima da faixa de segurança também. E aí? Certo. É complicado, né? Tem umas faixas que são críticas, que é essa da rótula da Avencal, que eu tenho certeza que é essa faixa que ela está se referindo, porque não é só ela, são várias pessoas que questionam. Ela coloca aqui todas as rótulas. Por exemplo, você vem vindo da Borges, quando chega ali na CISAP, sim, você acabou de dobrar, dá de cara com uma faixa de segurança. Tira para ver se vai funcionar. Não vai funcionar, as pessoas vão continuar passando ali. Exatamente, ou seja, é um trabalho difícil da mobilidade urbana conseguir resolver, né, Losecam? Porque na verdade o que ficou resumido nessa entrevista? Que o motorista às vezes também não tem paciência, de acordo com os comentários, que o pedestre muitas vezes abusa da paciência do motorista com a morosidade de atravessar a faixa de segurança, que necessita de fiscalização já a cidade de Santa Rosa, como colocou aqui o Ademir, que a guarda seria realmente necessário, porque as pessoas não respeitam uma placa, como você mesmo citou, mas respeitam a figura humana, né? E também a fiscalização eletrônica, que realmente precisa para coibir excesso de velocidade, para coibir imprudência, para coibir uma série de outros atos irresponsáveis que acontecem no trânsito, né, Losecam? Veja bem, Silvio, agora com o asfaltamento da rua São Luís, né? É uma via extensa, que ela começa aqui na Castelo Branco e vai acabar lá embaixo na rua Giluá, né? Uma extensa rua que está sendo asfaltada, sai lá por baixo da delegacia, atravessa ali a Borges, do lado do posto Schneider, e vai a Borges. Isso. Aí nós somos obrigados a fazer as faixas de segurança, o código nos exige, principalmente passou a ser uma via asfaltada, vai ter mais movimento, mais velocidade, tem que fazer as faixas. Em consequência, a Simval Saldanha, que é a que vem para Planalto, que vai para Planalto, bem no top da Simval Saldanha, onde cruza com a São Luís, você é obrigado a botar 4 faixas de segurança. Que dá acesso para a delegacia. Exatamente. Aí você veja bem, tem um menino parado, vem vindo toda hora, cheio, com 40 pessoas dentro, chega ali, o guri, na hora que toda hora vai cruzar a faixa de segurança, ele resolve atravessar. Fazer toda hora com 40 pessoas parar no top, na metade do top. Toda hora, já que essa entrevista está sendo gravada e vai para o Face, toda hora é o nome da empresa que faz o transporte coletivo. A gente acaba chamando toda hora. Enfim, um caminhão, um ônibus carregado para na metade do top para um menino, um elemento passar a faixa de segurança. Não seria de bom senso esse pedestre aguardar um minutinho, deixar passar o ônibus para depois passar a faixa de segurança? Exatamente. Então essas coisas têm que ser questionadas. Isso nós temos que trabalhar com o nosso jovem, com o nosso adolescente. Não vai custar nada você esperar passar aquele veículo e depois atravessar a faixa, né?
Muito bem. Gente, agradecendo aqui a presença do secretário de Habitação e Mobilidade Urbana, Carlos Lozecan, né, falando aqui sobre a mobilidade urbana de Santa Rosa. Carlos Lozecan, muito obrigado mesmo, obrigado por ter vindo aqui. Desculpe o meu atraso, eu estava no evento lá do Sicredi, infelizmente não consegui chegar mais a tempo, mas aproveitar a nossa entrevista, muito obrigado. E esperamos aí, né, que essas modificações, essas licitações, essas mudanças, essas melhorias, benfeitorias do Trânsito Santa Rosa ocorram o mais rápido possível. Muito obrigado e as suas considerações finais. Eu que agradeço também aos ouvintes que ligaram, que eu acho que é muito importante ligar, se manifestar pela internet, enfim, porque a gente está aí, a gente não é dono da verdade, a gente está tentando fazer um trabalho, está tentando sinalizar, está tentando contribuir para que a cidade flua melhor, para que o trânsito ande melhor. Lozecan, um comentário já aqui, já agradeci você, mas um comentário da Eliane Antunes, aqui da Vila Flores. Ela diz: Silvio, sobre as faixas de segurança, mesmo que as pessoas não parem de atravessar na esquina da Avencal, a faixa não pode ser nas esquinas. É a colocação aqui da Eliane Antunes, que é da Vila Flores, aqui do bairro Central, se eu não me engano, né? Então a colocação dela aqui, ela diz: devem ser pintadas em lugar correto conforme a lei, segundo a colocação dela. Se nós for pintar a faixa de segurança no meio da quadra, como determina, ela vai ter utilidade zero, porque as pessoas vão continuar passando. Ou seja, as pessoas precisam ser educadas então e tentar